Olá, amigos do Espaço do Evangelho. Neste momento, queremos trazer uma reflexão sobre a consciência. Embasamos a nossa reflexão na passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz: Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. É importante pensarmos que neste momento em que vivemos aqui na Terra, como espíritos que somos, vivendo essa experiência terrena, todos nós precisamos buscar cada vez mais nos conscientizarmos de quem somos, do que queremos, o que é que realmente estamos fazendo com esta experiência na Terra. Nós não atingiremos a plena consciência, pois estamos andando rumo aos ensinamentos. O que nós podemos é pensar que a nossa iluminação espiritual cada vez mais desperta a nossa consciência, nos despertando para Deus e para tudo que é divino que já existe dentro de nós. Pensamos da seguinte maneira: se o Mestre Jesus esteve no meio de nós e veio nos ensinar o quê? Ensinar a amar, perdoar, a ter fé, a ter esperança? Sim, ele veio trazer diversos ensinamentos, mas todos os ensinamentos dele estavam embasados na nossa conduta moral. Tanto é que o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como cada um de nós conhece, pode ser diferente, narrado, então, em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, veja, começa nas bem-aventuranças. O que são bem-aventuranças? Felizes aqueles. Então, toda vez que nós pensarmos que Jesus veio nos mostrar um manual de conduta, é sempre no desenvolvimento de nossa moral que nós poderemos nos elevar cada vez mais. Aprendendo que a nossa consciência tem várias etapas, e uma delas é nós começarmos a discernir, sim, o discernimento daquilo que já é algo que não faz mais bem para nós. Então aí nós podemos mudar os nossos hábitos, as nossas condutas. E é importante nós pensarmos que todos nós somos carentes. Todos. Não há quem precise mais ou menos de Deus. Todos precisamos dele. Todos precisamos desses ensinos do Mestre Jesus, do nosso irmão maior. A questão é nós entendermos que a nossa ansiedade, muitas vezes, e a nossa insegurança vem disso. Nós acreditamos que deveríamos estar fazendo mais ou outras coisas ou melhor, sem nos atentarmos que já estamos fazendo o melhor que é possível agora, nesse exato momento. Como, por exemplo, nós aqui estamos tentando passar uma mensagem. Nós estamos tentando fazer com que aqueles que querem verdadeiramente aproveitar o momento atual consigam se sentir um pouco mais elevados, um pouco mais espiritualizados. Porque a pergunta que nós podemos nos fazer é: qual é o caminho para elevarmos então a nossa consciência, fazermos a nossa iluminação espiritual? Bom, alguns poderiam dizer: é ser cristão, é ser espírita, não, é ser budista, imagina, é ser evangélico. Não, imagina, é ser umbandista. Capaz, imagina, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquele outro. Vejamos, Jesus Cristo não foi cristão. Ele trouxe uma mensagem. Ele nos aproximou do Pai, que tão distante estávamos. Sim, ele nasceu judeu, mas ele questionava a forma como se mostrava Deus para a humanidade. E aí nós voltamos e pensamos: a nossa consciência está limpa com a essência divina que já temos dentro de nós? A prática de Jesus sempre foi o amor. E ele disse com toda a propriedade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Ou seja, ele não estava dizendo que ele era o caminho. Ele estava dizendo: o exemplo que trago, aquilo tudo que falo, aquilo tudo que exemplifico e vivo, é o caminho, é a verdade e é a vida, para que então todos nós tivéssemos vida em abundância. Porque aí nós podemos pensar da seguinte maneira: a religião não é o caminho para nós nos elevarmos, mas sim a religiosidade. É isso que amplia a nossa consciência. É isso que nos torna capazes de compreender que a ligação é entre eu e Deus. E aí nós podemos parar e pensar: na verdade, tudo que vivemos sempre é entre nós e Deus. Não entre nós e a humanidade, mas diante da humanidade, então, se nós queremos verdadeiramente viver a nossa vida em tranquilidade, em paz, em harmonia, em amor, então há que se pensar naquilo que o próprio Jesus disse: não faças ao outro aquilo que não queres que te façam. Que linda lição é essa para pensarmos que o nosso amadurecimento intelectual e moral, porque as duas coisas caminham juntos, elas não estão separadas. Lembra, de um lado temos uma asa que é o conhecimento intelectual, do outro lado nós temos a nossa moral. Isso nós só conseguimos quando nós nos encontramos conosco mesmos. É o nosso autoencontro, é o nosso autoconhecimento, e é isso então que nos dá autoiluminação. Ninguém ilumina ninguém. Ninguém torna o outro melhor. Nós mesmos é que temos que conquistar este conhecimento para nós. Então, o que nos leva a pensar que consciência é uma aquisição particular. É através de nosso exercício constante, do nosso treino constante, nos esforçando a cada dia, a cada atitude, a cada experiência, para que nós possamos então evoluir. E a etapa em que nos encontramos, ela sempre é proporcional ao quanto conseguimos corrigir os nossos erros. Sim, queridos irmãos, os nossos erros vão nos mostrando se estamos indo em direção a tudo que é divino em nós, ou se estamos nos afastando. São as tais leis divinas ou leis naturais. Mas aí nós podemos pensar: como que eu posso acessar essas leis divinas? E aí, então, os espíritos ensinam a Kardec: tudo está gravado em nossa consciência. Se é nossa consciência, ampliando-a, nós vamos nos achegar ainda mais a tudo aquilo que nos desafia, que nos impulsiona para que estejamos em integração com Deus e com o próximo. Porque assim, criatura e criador, criador e criatura, sempre em conexão, nos causa a nossa elevação espiritual, a nossa transformação moral começa a acontecer. E aí então nós lembramos num provérbio árabe fantástico que nos diz o seguinte: o inimigo não é aquele que nos odeia, mas aquele que nós odiamos. E por que pensar nisso? Por que pensar então numa explanação de evolução de consciência, elevação de consciência, iluminação e falar sobre o ódio? Porque nós estamos muito arraigados ainda em tudo aquilo que é terreno e que não faz mais parte de nós. E que então possamos pensar quais são as coisas espirituais que nos elevariam cada vez mais. E para que nós possamos então ficar nesse pensamento, nós não temos inimigos, nós temos professores, nós temos auxiliares, nós temos pessoas que vêm ao nosso encontro para nos trazer então de encontro àquilo que estamos vivendo, a oportunidade para nós nos revermos na nossa caminhada. E então, para que nós possamos ficar ainda mais pensativos sobre esta e outras oportunidades que temos de refletir, Immanuel Kant, o filósofo, ele sempre disse: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Então, pensemos, irmãos, será que nossa consciência pode ser ampliada, pode ser modificada e nós podemos, então, estar em mais contato com Deus dentro de nós?
uma excelente reflexão, um excelente momento de encontro com o divino que vive em nós. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo.